Olá, meninas! Como eu disse, a nossa grande medrosa, ela havia se atrasado, na verdade ela não veio, né? Mas ela está aqui. A graça e a glória chegou. Iniciamos o capítulo 19, o penúltimo capítulo. Os lugares altos. Graça e glória com suas servas, alegria e paz, permaneceram nos lugares altos por algumas semanas, explorando as alturas e aprendendo as muitas lições ministradas pelo rei. Ele mesmo as guiava a muitos lugares e explicava tudo o que lhes era possível entender. Também as encorajava a explorar por elas mesmas, pois há sempre a possibilidade de se fazer novas e belas descobertas nos lugares altos. O pico onde elas estavam não era o mais elevado dos lugares altos. Outros picos se erguiam em direção ao céu, os quais o olho mortal não podia alcançar. Lá, somente poderiam chegar os que terminassem sua peregrinação aqui na terra. Graça e Glória e suas amigas estavam no plano inferior dos lugares altos, no começo das encostas no reino do amor, onde elas deveriam explorar agora. Dessas encostas, também, elas podiam ver os vales lá embaixo e desse modo, desse novo ponto de vista, compreender muitas coisas que antes lhes tinham parecido confusas e misteriosas. De lá de baixo, elas não tinham visão clara daqueles lugares, dos quais só pequena parte era visível. A primeira coisa, entretanto, que elas descobriram nas encostas do reino do amor foi o quanto ainda teriam para ver, aprender e entender quando o rei as levasse aos lugares ainda mais altos em ocasiões futuras. A gloriosa vista que agora gozava era mínima comparada a tudo que estava além, visível somente de lugares ainda mais altos. Era agora perfeitamente evidente que existiam cadeias e cadeias de montanhas, acerca das quais elas nunca haviam sonhado enquanto viviam nos vales estreitos lá embaixo, com suas visões limitadas. Às vezes, enquanto contemplava o glorioso panorama visível dos planos baixos do reino do amor, envergonhavam-se das deduções que elas e outros faziam nas profundezas do vale a respeito dos lugares altos e das cordilheiras da verdade. Elas tinham capacidade de ver tão pouco e não tinham consciência de quanto havia além, acima delas. Se isso acontecia enquanto estavam no vale, quanto mais claro agora lhes parecia o fato de que mesmo nesse maravilhoso plano onde estavam, só viam pequena parte de um todo. Da nova perspectiva das primeiras encostas do reino do amor, Grande Medrosa não se cansava de observar agora todo o panorama. O que ela podia ver e sentir quase a embriagava de alegria e gratidão, e muitas vezes, mesmo de inexplicável alívio. Coisas que vistas do vale pareciam escuras e terríveis, e estranhas ao ponto de fazê-la tremer, contempladas no reino do amor. Eram como partes de um todo grande e maravilhoso. Tão diferentes essas coisas tinham parecido lá no vale, que ela descobriu quão cega e ignorante havia sido ao alimentar essas falsas ideias. De acordo com o que ela começou a entender claramente, a verdade não pôde ser compreendida apenas através da leitura, mas também por meio do crescimento pessoal e do desenvolvimento da compreensão. E as coisas escritas, mesmo no livro dos livros, podem ser incrivelmente confusas quando a pessoa vive em níveis inferiores da experiência espiritual e no lado errado da sepultura das montanhas. Ela percebeu que ninguém, nas encostas no reino do amor, pode dogmatizar a respeito do que é visto lá, pois somente então é que se compreende como é pequena a parte do glorioso todo que se vê. Tudo o que se pode fazer é exclamar de admiração, de respeito, de gratidão e desejar de coração subir ainda mais alto
para ver e entender mais. Mesmo parecendo paradoxal, ao ver panoramas tão deslumbrantes, gloriosos e magníficos, que quase fugiam à sua capacidade de contemplá-los, ela percebeu que a oração do cego era a que melhor expressaria os desejos do seu coração. Senhor, que eu receba a vista. Ajuda-me a abrir-me para a luz. Ajuda-me a obter pleno entendimento. Outra coisa que lhe dava alegria contínua era a sua inseparável comunhão com o rei. Aonde quer que esse fosse, as três iam também, caminhando com deleite, às vezes quase hilariante, pois ele as ia ensinando e treinando a usar os pés de corça. Graça e Glória logo percebeu que ele escolhia sempre com cuidado a maneira de ensinar e reprimia seu próprio entusiasmo, sua força e seu poder, para que tais lições alcançassem o limitado entendimento delas. Bondosamente, ele se adaptou à nova capacidade delas, pois se elas, no entusiasmo de saltar e pular como as corças nas montanhas, imaginassem que ele houvesse realmente usado todos os seus poderes, elas teriam ficado para trás completamente. Para Graça e Glória, que havia sido aleijada durante toda a vida, o êxtase de saltar de rocha em rocha nos lugares altos, com a facilidade dos cervos nas montanhas, era muito arrebatador, que ela dificilmente conseguia controlar-se nas horas de descanso. O rei parecia encontrar grande deleite em encorajá-la, pois a guiava em longas e longas caminhadas, até deixá-la quase arquejante no final. Então, enquanto se sentava lado a lado em um novo penhasco a fim de descansar, ele apontava alguns dos panoramas que ela podia observar agora, de uma nova perspectiva. Numa dessas ocasiões, depois de haverem estado nos lugares altos durante alguns dias, ele a orientou a saltar para os penhascos menos altos, forrados de musgo. Ela o fez, e rindo e ofegante disse: até os pés de corça necessitam de descanso de vez em quando. Graça e Glória, disse ele, você entende agora como eu fui capaz de te dar os pés de corça e trazê-las a estes lugares altos? Ela se aproximou, olhou compenetrada para a face dele e perguntou: como pudeste fazer isso, Senhor? Pense na jornada que acaba de fazer e diga-me que lições aprendeu, pediu o pastor. Graça e Glória quedou-se silenciosa alguns minutos, rememorando a jornada toda, que lhe havia parecido tão terrível e longa, e em alguns lugares muitíssimo difícil e até mesmo impossível. Lembrou-se dos altares construídos ao longo da viagem, do dia que estivera com ele no vale, no lugar do encontro, quando ele a chamou para segui-lo às alturas. Lembrou-se da caminhada ao pé da montanha, do primeiro encontro com sofrimento e tristeza e do esforço para aceitar o seu auxílio. Ela se lembrou do choque e de seu coração partido quando da descida pelo deserto e de tudo o que lá tinha visto. Depois, a jornada ao longo das praias, da solidão, a agonia do desapontamento, da frustração experimentada no deserto, quando o caminho tomou o rumo oposto aos lugares altos, ela se viu atravessando a grande muralha do mar, andando pelas florestas e vales até o arrebatador momento em que o caminho tomou de novo a direção das montanhas. Seus pensamentos percorreram o desfiladeiro da injúria, as florestas do perigo, a tribulação e a grande tempestade durante a qual elas se abrigaram na caverna. E então o nevoeiro, o infindável nevoeiro, e o terrível momento em que o caminho de repente desceu rumo ao vale da privação, e o pesadelo do abismo de horror que a fez até pensar voltar atrás. Ela se lembrou da caminhada pelo vale da privação e da paz, que aí encontrou antes de subir aos lugares altos nas cadeiras aéreas, bem como dos dias passados naquele lugar onde foi preparada para o sepultamento.
Então, afinal, a última e agonizante subida à gruta onde se abrigaram das enchentes e onde foi tentada abandonar suas pedras memoriais. Depois, a corrente de água chamada Mara e finalmente a velada sepultura entre os picos onde foi amarrada ao altar. Ao iniciar essa estranha jornada, quão pouco ela tinha imaginado do que haveria pela frente e das coisas pelas quais seria induzida a passar. Assim, depois de trazer tudo isso à lembrança, maravilhada e agradecida, ela se assentou em silêncio, colocou as mãos na dele e disse suavemente: Senhor, eu te contarei o que eu aprendi. Conte então, insistiu com ternura. Primeiro eu aprendi que devo aceitar com alegria tudo o que acontecer no meio do caminho. Que eu não devo tentar fugir do caminho, mas eu preciso aceitá-lo, eu preciso colocar minha vontade sobre o altar e dizer: eu estou aqui, eu sou a tua pequena serva. Aceitação com alegria. Ele assentiu sem uma palavra e ela continuou: aprendi que eu devo suportar tudo o que for permitido a outros fazerem contra mim e perdoar sem reter sequer um traço de amargura, e então dizer-te: eu estou aqui, eu sou tua serva, suportando com amor, que eu possa receber poder para vencer o mal com o bem. De novo ele assentiu e ela sorriu ainda mais doce e alegre. A terceira coisa que aprendi foi que tu, Senhor, me aceitaste como eu realmente era. Me aceitaste aleijada, fraca e covarde. Tu me viste como eu seria quando me transformasse naquilo que havias prometido. E quando me trouxesses para os lugares altos onde diriam a meu respeito: não há ninguém que ande com tanta realeza, nem com tanta graça quanto ela. Tu sempre me trataste com o mesmo amor, como se eu fosse já uma rainha e não a pequena aleijada grande e medrosa. Naquele momento, ela olhou para o rosto dele e por instante nada mais pôde dizer, afinal acrescentou: Senhor, eu nem posso dizer o quanto eu quero ver outros transformados também. Um grande e amável sorriso brotou do rosto dele, mas ele continuou em silêncio. Somente assentiu pela terceira vez e esperou que ela continuasse. A quarta lição, disse ela com a face radiante, foi realmente a primeira que eu aprendi aqui. Todas as circunstâncias da vida, não importa quão torpes, feias e distorcidas aparente ser, se forem ligadas ao amor, ao perdão e à obediência à tua vontade, elas podem se transformar. Entretanto, eu comecei a pensar, Senhor, que tu propositamente permites que entremos em contato com o mal e com as coisas que queres que sejam transformadas. Talvez seja essa a verdadeira razão de estarmos aqui nesse mundo em que o pecado, a tristeza, o sofrimento e o mal afluem, a fim de permitirmos que tu nos ensines a reagir com o propósito de podermos criar amáveis qualidades de vida para sempre. Esse é o único e real meio satisfatório de tratar com o mal, não simplesmente amarrando-o de modo que ele não possa nos prejudicar, mas sempre que possível superando-o com o bem. Afinal, ele falou: você tem aprendido muito aqui, Graça e Glória. Agora vou acrescentar uma coisa a mais. Essas lições me permitiram transformar uma aleijada grande e medrosa em uma Graça e Glória com pés de corça. Agora você já está apta a seguir-me onde eu for, sem que nos separemos mais. Assim, lembre-se, enquanto desejar ser aceitação com alegria e suportando com amor, você não mais poderá tornar-se aleijada, mas estará apta a acompanhar-me a todo lugar aonde eu quiser te levar. Você estará apta a descer ao vale do mundo e trabalhar comigo, pois é lá que estão o mal, a tristeza e tudo que é feio, coisas que precisamos vencer. Aceite, suporte e obedeça à lei de amor, e nada a separará de mim, nem a fará perder os pés de corça.
Este é o segredo dos lugares altos, graça e glória. E esta é a memorável e perfeita lei de todo o universo. É isso que dá alegria radiante aos lugares altos. Então, ele se levantou, puxou para o lado dele e disse: use agora os pés de corça de novo, pois vou guiá-la para outra parte da montanha. E lá foi ele, saltando e pulando pelas montanhas e montes. E graça e glória foi logo atrás, as belas figuras de paz e alegria ao lado dela. Enquanto andavam, cantavam um dos cânticos do velho livro de canções, Cantares 8, 6, 7, que diz: como selo, põe-me no teu coração, pois o amor é forte, bem mais do que a morte. Seu ardente sopro eu desejo sentir. Sou a cera quente que se chama, que a chama derrete. Teu nome grava em mim. Como selo, põe-me também no teu braço, ó amor que a fria tumba arrebenta. Tuas brasas vivas, ao invés de ferir, vão sempre salvar e purificar também. Ó amor zeloso, és também chama ardente, que consome aquele que teu nome nega. Este amor nem águas apagar farão, nem seu desejo enfraquecer fará, nem chuvas fortes ou rios que descem apagar tal fogo poderão fazer. Então forte chama amolece meu ser, para no coração o teu nome gravar. Meninas, eu quero desejar a vocês um ano novo cheio da presença de Deus, da presença do nosso pastor, que está sempre presente. É só chamar. É isso que ele está nos ensinando com este livro. Eu quero desejar a todas que os nossos pés aleijados estejam em constante transformação e que agora o nosso nome, a partir de agora, 1º de janeiro de 2021, o nosso nome não se chamará mais Grande Medrosa, mas somos transformadas em graça e glória. Que esse ano seja o seu ano. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amanhã é o último capítulo, nós encerramos essa jornada linda, pés como os da costa nos lugares altos. Uau! 2021 te espera. Sobe mais alto, em nome de Jesus.